Pessoal, bom dia, beleza? Então vamos iniciar mais uma semana com as nossas aulas virtuais. Nós vamos fazer primeiro a correção dos exercícios, né? Sobre translação e sobre transformações combinadas, certo? Então vamos lá, eu vou estar explicando para vocês. E depois, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando no nosso horário de aula. Na página 37, né? Começando lá 36, mas 36 é teoria, que eu já até expliquei para vocês. Na página 37, é para vocês fazerem o primeiro exercício. Agora, você vai fazer a translação de 4 unidades de comprimento, quer dizer, a amplitude da figura ao longo de uma reta paralela ao eixo X, ou seja, eu quero saber, me fornece a direção da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui o nosso desenho original, né? Eu quero 4 unidades, nós vai contar a partir daqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui iniciou o nosso desenho, vocês seguem o padrão, tá? Tudo direitinho. Aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo, ó? 1, 2, 3. E aí, de novo, você vai fazer outro. Seu desenho iniciou aqui, então você vai contar 4. 1, 2, 3, 4. Inicia o próximo desenho de novo, certo? Primeira questão aqui, faça uma translação das figuras a seguir, segundo a direção, o sentido e a distância indicados pela seta. Pessoal, você tem esse desenho, não é? A minha seta está mostrando que é daqui a aqui. Isso significa que, olha só, essa seta minha é como se ela estivesse aqui no meio do meu desenho. Então, quando eu faço a translação, aqui onde terminou essa minha seta vai ser com o meu meio do meu próximo desenho que eu vou fazer a translação, certo? Então, vocês observam que ficou um quadrinho entre elas aqui, e aí você faz o seu desenho obedecendo o padrão do primeiro. Na letra B, o nosso desenho original, desculpa. Então, olha só, a nossa seta, ela começa nessa direção aqui, tá vendo, ó? Nessa ponta aqui, vamos assim dizer. E ele indicou para nós até aqui. Então, aqui no final da minha seta é onde eu vou estar começando o meu desenho por esse ponto aqui, por esse vértice. Então, eu faço ele obedecendo isso, tá? Eu não posso estar com o final da minha seta aqui, que ela iniciou aqui neste vértice, e estar fazendo ele aqui embaixo, no outro aqui embaixo. Não posso, tem que obedecer, tá bom? A mesma coisa essa aqui. Essa minha seta está indicando para cima. Sobe com essa seta aqui, ó. Ela vai estar aqui no centro do meu círculo. Então, eu vou subir, ok? E vou pegar aqui no centro do meu círculo. Aí, você faz o seu círculo aí. Número 2. Em cada item, a figura B representa a translação da figura original A. Utilizando uma seta. Represente a direção, o sentido e a amplitude da translação aplicada em cada item. Então, olha só. Isso aqui, você pode fazer essa seta em qualquer lugar, mas desde que você obedeça o padrão. Se eu quero fazer, aqui no caso, eu fiz com relação a esse ponto aqui. Então, se eu estou pegando esse ponto aqui, eu tenho que vir até esse ponto aqui. Então, figura, né? Você vai ligar. Por exemplo, se eu quisesse fazer com este vértice aqui, então este vértice ele corresponde a esse aqui. Então, eu ia fazer uma setinha daqui até aqui. Ou, se eu quisesse fazer dessa ponta aqui com essa aqui, então daqui até aqui, certo? Na letra B, tá vendo, ó? Uma estrela. Então, eu fiz dessa ponta a essa ponta. Ah, mas se eu quisesse esse vértice dessa pontinha aqui, então ele corresponde lá em cima, que é esse aqui, ok? Aí, se eu quiser fazer com esta daqui, então vai ser aqui, tá bom? Então, aqui,
Pode ser que alguém fez essa seta em outros pontos aqui. Não tem problema, tá certo a mesma coisa, mas porém você tem que obedecer, tá? Neste desenho nosso aqui, o mais sensato é você fazer ou neste vérticezinho aqui ou nesse aqui. Ele pegou este, então daqui até aqui, é o início. Se eu pegar esse daqui, então vai ser daqui até aqui. A mesma coisa na letra D. Ele pegou como se fosse esse vérticezinho aqui, até onde começa lá no vérticezinho no B. Poderia pegar isso aqui? Poderia. Então, se eu pegar aqui, ele vai vir até aqui. Poderia pegar essa ponta aqui? Poderia. Então, tem que vir até aqui, tá? Então, aqui tem várias opções para você estar fazendo. Número 3, o vértice E do hexágono é transladado para o ponto E', conforme mostra a figura. Essa informação é suficiente para traçar a imagem do hexágono da figura por translação? Justifique sua resposta. Claro que sim, né? É o que a gente acabou de ver. Você tendo a sua seta, você sabe aonde inicia e aonde termina. Daí você segue o padrão dos demais. Aí você vai fazer as suas correspondências. Por exemplo, aqui o A, eu traço aqui, vai ser o meu A'. O meu B, não é? Vai ser aqui com o meu B. O meu C com C'. E assim por diante. Tá bom? Número 4. Considere a figura original e pinte ao lado a figura que representa uma translação. A minha figura original é essa daqui. Qual dessas figuras que representa uma translação? Translação, eu vou transportar meu desenho mantendo a forma e a posição. Então, aqui, esse daqui não é porque a posição está ao contrário, esse aqui também não é porque a posição está ao contrário. Então, qual que vai ser? É a figurinha 2. Aí, vamos lá. Qual figura, desculpa, qual figura indica uma transformação de rotação agora da figura original? Rotação, você vai girar o seu desenho. Então, se você girou o seu desenho, olha a sua original. Então, a figura que dá para fazer a rotação, que fez uma rotação, foi a figura 3. Ele girou a minha figura, né? Na letra B. Qual representa uma transformação por reflexão da figura original? A reflexão, vocês têm que imaginar um eixo de simetria, que eu falei para vocês. Reflete a minha imagem, né? E o sentido fica invertido, né? Então, aqui, quem que vai ser? É a figura 1, é como se eu tivesse aqui o meu eixo de simetria. Então, aqui vai ser a minha reflexão. Aplicando-se a transformação isométrica no losango A, obtemos o losango B. O que é uma transformação isométrica? Ela muda a posição, né? Mas mantém o seu tamanho, sua forma e o seu tamanho, né? Então, se você observar, no losango, o que acontece? Ele tem os seus lados todos iguais. Se você observar, os lados são todos iguais. Então, aqui, quais transformações podem ter sido aplicadas? Eu posso falar que eu tenho uma reflexão em torno do eixo vertical, porque se eu traçar aqui um eixo vertical aqui, eu vou ter uma reflexão. Ou eu posso falar também que houve aqui o quê? Uma rotação de 180 graus, né? É como se ele tivesse girado 180 graus. Ou eu posso falar também que foi feito o quê? Uma translação. Eu modifiquei, eu andei com o meu desenho, vamos assim dizer, na direção horizontal aqui, aí ele me fala um padrão que ele andou, no caso aqui. Então, aqui, nesse desenho, ele encaixou os 3. Ele encaixou a reflexão, ele encaixou a rotação, que eu fiz a rotação de um ângulo de 180 graus, e fiz uma translação. A figura a seguir mostra um exemplo de frisos geométricos. Quais transformações isométricas podem ser observadas nessa composição? Quais são? O que a gente acha que foi que aconteceu aqui?
foi feita uma reflexão e foi feito também o quê? Uma translação. Eu andei com o meu desenho, né? E a minha reflexão é como se eu tivesse aqui um eixo de simetria entre este com esse. Tá vendo? Eu andei com esse aqui, então fiz uma translação aqui, um eixo de simetria. Aqui, né? No caso, a gente traça o eixo de simetria. Fiz aqui uma translação, posso ter um eixo de simetria aqui, esse com esse, e assim por diante. Observe outro exemplo de reflexão deslizante. Então, você tem aqui na figura 1, houve uma translação, tá vendo? O desenho continua a mesma coisa. Eu só mudei ele de lugar, só andei com o meu desenho, deslizei esse desenho para cá. Na figura 2, foi feita uma translação com amplitude 1, vamos assim dizer, né? Que ele falou que como se tivesse andado aqui uma unidade. E aqui, esse desenho aqui com esse desenho aqui, ou seja, a figura 2 com a figura 3, houve o quê? Uma reflexão segundo o eixo horizontal. Quando você traça esse eixo de simetria, não é? Você tem a reflexão. Lembrando, você só pensa, quando for reflexão, pensa num espelho ou se não num lago, né? Que reflete uma imagem sempre em sentido invertido, tá? Além da figura utilizada, qual diferença podemos destacar entre os dois exemplos? Então, no exemplo da xícara, a translação foi feita antes da reflexão, tá? Ele quer que vocês analisem esse com esse daqui. Então, no exemplo nosso da xícara, foi feito primeiro o quê? Uma translação. Aqui foi feita uma reflexão, depois uma translação. E aqui já foi feita uma translação e depois uma reflexão. Os pontos A, B, C, D e E são vértices de um pentágono. Então, aqui, ó, que deu o A, B, C, D e E. Tá aqui, não é isso? Represente esse pentágono no plano cartesiano. Então, localizei. Então, para quem tem dúvida em plano cartesiano, sempre primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, ponto A, menos 6 e 5. Então, ó, eixo x, menos 6, e o eixo y, 5. Onde encontrou está meu ponto A. Meu ponto B, menos 5 e 2. Então, menos 5 para x e 2 para y, ponto B. E assim sucessivamente, não é? Agora, represente no mesmo plano cartesiano, o pentágono A', B', C', D' e E', simétrico ao original segundo o eixo x. Se é simétrico em relação ao eixo x, então, esse eixo aqui, se é simétrico, então, o que eu tenho que fazer, né? Então, ó, o B', o C', o E'. Então, tudo aí vocês vão acompanhando o padrão que a gente faz, né? Com relação a isso aí. E, na verdade, quando você tem o eixo de simetria, então a gente está falando de reflexão, né? Com base no pentágono simétrico, que é esse aqui, né? O A', B', C' e o E', represente o pentágono PQRST obtido após a translação de 6 unidades para a direita, em direção à direita, em que o eixo de orientação é paralelo ao eixo X. Então, se eu quero 6 unidades, para mim começar a contar o meu ponto, então vamos pegar aqui, se eu pegar por esse ponto C', então eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está aqui o meu ponto correspondente ao C', que vai ser o R. Se eu pegar, por exemplo, o ponto B', então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que vai ser correspondente? Vai ser o quê? E assim por diante, gente, por favor. É contando para vocês fazerem o desenho certinho, tá?
Aqui ele pediu para você dar as coordenadas, né? Dos vértices, dos pontos A', B', C', D', E'. Se eu vou falar, por exemplo, o ponto A nosso, A'. Quem que são as coordenadas do ponto A'? Então, o x que vale menos 6 e o y que vale quanto? Menos 5. Se eu quiser, por exemplo, o ponto C, vou só falar ele aqui. Então, vai ser o quê? O menos 3 com o 4, menos 4, ok? E a mesma coisa vocês vão fazer as coordenadas desses pontos aqui, tá? O ponto P, Q, R e S, tá bom? Essa composição de translações é um exemplo de reflexão deslizante? Explique sua resposta. Sim. Por quê? Pois a transformação resultante é uma composição de uma reflexão segundo o eixo X, que é o eixo de simetria, com uma translação. O que é uma reflexão deslizante, gente? Sempre vai ter isso, vai ser duas coisas. Ou vai ser primeiro a reflexão e depois a translação, ou vai ser a translação e depois uma reflexão. É o caso nosso aqui, ele fez primeiro uma reflexão, né? Depois ele fez uma translação. Aqui foi feita uma translação, tá? É uma combinação deslizante. Número 2 aqui, assinale as alternativas em que não é aplicada a reflexão, que não é aplicada a reflexão deslizante, e informe as transformações geométricas utilizadas nesse caso. Então, neste caso aqui, ele marcou, né? Por quê? O que aconteceu nesse daqui? Houve uma reflexão segundo o eixo horizontal. Aqui, tá vendo, ó, sentido, sempre quando fala de reflexão, o meu desenho, a minha figura, ele fica no sentido oposto. No segundo nosso aqui, houve uma reflexão segundo o eixo horizontal e uma reflexão segundo o eixo vertical, ou uma rotação de 180 graus. Então, eu posso falar que eu fiz a rotação aqui também de 180 graus. E na letra D, houve uma reflexão segundo o eixo vertical, tá vendo? Sentido oposto, e uma translação em que o eixo de orientação é perpendicular ao eixo de reflexão. Então, esse aqui é meu eixo aqui, perpendicular ao meu eixo de reflexão, tá? Número 3, observe a imagem do azulejo ao lado e identifique quais transformações geométricas podem ter sido aplicadas em sua composição. Utilize o material de apoio de vocês lá no finalzinho, né? Colhe as figuras no seu caderno e trace o eixo, os eixos. Então, o que nós temos aqui? Esse é o meu desenho padrão. Então, aqui, nós temos aqui, foi feita uma translação, vamos assim dizer, nele, né? Ou não, a gente pode falar que houve uma reflexão ou sucessivas rotações de 90 graus. Então, eu posso falar que foi uma reflexão, que aqui é como se eu tivesse o meu eixo de reflexão, meu eixo de reflexão, meu eixo de reflexão. E eu posso falar também que houve o quê? Uma rotação de 90 graus. Eu girei isso aqui 90 graus, tá bom? Observe as possibilidades do processo de rotação, considerando o sentido horário. O que é sentido horário, né? Esse sentido assim, ó. Sentido horário a seguir, mas que também podem ser obtidos no sentido anti-horário. Eu posso fazer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, aqui, é como se eu tivesse pegado só esse pedacinho do meu desenho aqui, entendeu? Então, se eu vou fazer sentido horário, 90 graus, tá vendo? Se eu girar, eu vou completar esse pedaço aqui. Se eu girar mais 90 graus, eu vou completar esse pedaço aqui. Se eu girar mais 90 graus, aí eu já vou ter a peça todinha. Ou, eu posso pegar o meu original, ao invés de fazer aqui o eixo aqui, né, na simetria,
eu vou fazer aqui, ó, esse pedacinho aqui. Então, olha só o que ele fez nesse segundo aqui, tá vendo? Foi este pedaço que ele pegou. Então, ele, mesmo processo, 90, girou esse pedaço, mais 90, girou esse pedaço, mais 90, já completa todinho. Número 4, com base na figura A, foi aplicada uma transformação geométrica para obter a figura B. Então, aqui nós temos a figura A e nós temos a figura B. Foi feita uma transformação geométrica. Depois, outra transformação geométrica foi aplicada para obter a figura C. Aqui embaixo, a figurinha C. Observe essa sequência de transformações indicadas nos passos 1 e 2 do esquema a seguir. Com base nas imagens, assinale as alternativas corretas. O que vocês acham que aconteceu? Da figura 1 para a figura 2, da figura 2 para a figura 3. Então, vamos lá. O passo 1 indica a rotação de 180 graus no sentido horário. Vocês acham que ele rodou 180 graus no sentido anti-horário? Anti-horário? Não, né? Não houve essa rotação no sentido anti-horário, não. Depois, o passo 1 indica a reflexão sobre o eixo vertical. Houve uma reflexão, ó, o meu eixo de simetria seria isso aqui, ó, né, traçado aqui. Então, se houve uma reflexão, houve, né? Olha só, essa rosinha branca aqui, ela tá aqui na ponta, junto com a outra, então é sentido invertido. Então, esse aqui lá também. Então, esse aqui a gente marca ele aí. O passo 2 indica uma translação. Houve uma translação dessa figura para essa figura? Houve. Ela está igualzinha, ela só mudou a posição, tá vendo? Ela está igualzinha. Houve uma translação. A sequência de passos 1 e 2 representa uma reflexão deslizante? Sim, porque o que foi feito aqui? Uma reflexão. O que foi feito aqui? Uma translação. Então, foi uma reflexão deslizante. E a sequência do passo 1 e 2 representa reflexões sucessivas? 1 e 2 foi reflexão sucessiva? Daqui para ali? E daqui a aqui? Não. Então, tá, isso aqui a gente não marca, não é? Número 5. No plano cartesiano, represente o triângulo que tem vértice nos pontos, aí tá os pontos para nós. Depois, desenhe o triângulo DEF, obtido após transladar verticalmente 7 unidades o triângulo ABC no sentido negativo do eixo X. Então, olha só. Primeiro, a gente vai marcar os pontos A, B, C e D, ABC, né? Cadê ele aqui? Tá aqui marcado para nós. Só vou pegar o ponto A. O ponto A é o quê? 4 e 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 3. Então, aqui está o meu desenho. Primeiro, né, que foi o triângulo. Aí, ele depois desenha o triângulo DEF, obtido após transladar verticalmente 7 unidades. Então, verticalmente, é nessa posição vertical. Quantas unidades? 7. Se eu estou com essa ponta do triângulo aqui, então eu vou começar a contar aqui até dar 7 para ser a ponta do meu outro triângulo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Quem que vai ser o ponto correspondente de A? É o meu ponto D. E assim sucessivamente, ó, o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai corresponder o F com o meu ponto C. A mesma coisa se você contar o ponto B com o ponto E. Depois, deixa eu ver aqui mais. Aplicando a reflexão em relação a uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, o que é bissetriz? Vai dividir o meu ângulo ao meio. Quais quadrantes que eles querem? Os quadrantes aqui, ímpares, quem são? O 1 e o 3.
Porque os quadrantes nós já falamos, é sentido anti-horário, começa aqui, um primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tracei meu eixo de simetria e aí eu vou fazer a minha reflexão aqui, né? Então, esse que é meu triângulo de reflexão. Esse daqui com esse, então sentido oposto, tá vendo? Registre na tabela a seguir as coordenadas dos vértices do triângulo G, H e I, que são essas coordenadas aqui. Então, ó, aqui está representado para nós. Eu só vou chamar atenção para esses dois pontos aqui, o H e o I. O ponto H está no eixo. Qual eixo que está? No eixo Y. Então, se ele está no eixo Y, o X dele vai valer 0 e o Y vai valer 2. O ponto I, ele está no eixo X. Se ele está no eixo X, o X vale quanto? Menos 2. E o Y vale quanto? 0. Então, está aqui representado para nós. E, por fim, organize as ideias. Eu até nem havia pedido para vocês estar fazendo, mas aí eu já como se diz, coloquei para vocês. Gostaria que vocês, depois desse uma lida, tentasse fazer e voltasse aqui para poder vocês verificar se vocês acertaram essa parte de organizar as ideias. Então, meu povo, essas atividades que ficou para a gente corrigir, e eu terminei, dei uma orientada a vocês, mais uma vez reforçando isso aí. E eu vou pedir agora para você estar fazendo no livro de atividades, anotem por favor, da página 14 à página 19, livro de atividades, página 14 à página 19, depois na página 24 o número 15 e na página 26 e 27 os números 18 e 19. Aí a gente finaliza esse conteúdo e aí na próxima a gente vai ter outra matéria nova, tá bom? Tchau, tchau. Dúvida que vocês tiverem, para me perguntar. Fiquem com Deus.